Bernardo Tissot, eu sou coordenador de agronomia da Pioneer. Fazem 13 anos que eu trabalho na Pioneer e eu atuo no norte do estado do Rio Grande do Sul. Além de coordenador da agronomia, eu também sou produtor rural na região de Passo Fundo. Nós temos uma propriedade em Coxilha e eu trabalho com milho desde 97, 98, onde 100% da nossa área, há muitos anos já, desde a década de 90, é plantio direto. E no plantio direto, a necessidade de ter um milho no sistema é uma coisa que não existe nem o que comentar sobre isso. Então, a respeito do milho no sistema de plantio direto em rotação de cultura, nós vamos falar agora sobre esses benefícios, principalmente na produtividade de soja. Mas a gente pode alongar isso para benefícios de todo o sistema produtivo. O milho é uma cultura que nós acreditamos que é indispensável dentro de um sistema, principalmente falando em rotação e plantio direto. Nós vamos tocar em alguns tópicos em relação a aspectos econômicos, e é muito importante os aspectos econômicos porque a cultura tem que viabilizar a propriedade. E no momento que a gente começa a analisar se a cultura é viável ou não, nós temos que saber se ela está trazendo renda. E para isso a gente vai ter alguns comentários sobre a evolução dos preços durante o ano agrícola. E isso a gente teve uma mudança, uma certa mudança ao longo dos anos, dos últimos anos, em função de algumas coisas como safrinha, a gente vai ver isso na apresentação. Outra coisa que é importante também é o momento de decisão do produtor trabalhar com o milho na propriedade. Nós estamos decidindo no momento certo se nós vamos plantar uma área X, se nós vamos aumentar, se vamos diminuir. A questão dos custos de produção é muito importante também, custo de produção de milho, custo de produção de soja. E a partir disso nós vamos fazer uma análise. E em cima, e outra coisa que é mais importante ainda na rotação com o milho, seria os aspectos técnicos, que esses são indiscutíveis. E aí os aspectos técnicos que proporcionam maior rentabilidade, principalmente maior produtividade na cultura de soja, e de outras culturas também, envolvem reciclagem de nutrientes, envolvem doenças, envolve plantas daninhas, a questão de pragas, conservação de solos. Então são tópicos que nós vamos falar durante a nossa apresentação. E a primeira coisa que a gente pensa quando vai decidir se vai plantar milho ou soja é olhar para o preço. E o preço atual, esses são preços dessa semana aí, inviabiliza praticamente o produtor decidir implantar milho na sua propriedade, porque a gente está acostumado a trabalhar com preços de 2 para 1 para achar que isso é viável e chega hoje na pedra lá no preço de cooperativa ou preço de alguma instituição que compra o milho e a soja, e nós temos o preço de 64 hoje de soja contra 23 de milho. E aí, simplesmente olhando para isso, a gente pode decidir, não, vou diminuir minha área de milho ou praticamente vou zerar minha área de milho, vou investir em soja porque o preço está muito bom. Para nós entendermos o que é que vem acontecendo nos últimos anos, nessa questão de preço, principalmente do preço hoje, mês de julho, agosto, a gente tem que analisar alguns fatores. Nossa área de milho, ao longo dos anos, ela não vem mudando tanto. Porém, a área de verão está diminuindo e a área de safrinha está aumentando gradativamente. Em meados de 2011, a área de safrinha superou a área de verão. E aí, nesse momento, a gente teve uma quantidade de área maior e, no mesmo ano, em termos de produtividade, a produção de milho no Brasil, a gente vem crescendo ao longo dos anos, mesmo não tendo crescido tanto em termos de área, mas a eficiência do produtor, as tecnologias dos híbridos. Então, isso tem feito com que a produtividade tenha aumentado, a quantidade de grãos no Brasil aumentou significativamente. E também, em meados de 2011, a área de safrinha superou a quantidade de grãos da área
do sul, que é a área de verão. Muito bem. Olhando para esse gráfico, que é um gráfico bastante importante de fazer uma análise, nós tínhamos até 2011 a seguinte situação no preço de milho no decorrer do ano. Então esse é o preço relativo dentro do ano, dos 12 meses do ano, onde nós vínhamos com bons preços até fevereiro aproximadamente, e esses preços eles se seguravam muito bons até esse momento, porque era justamente a hora que nós íamos começar a colher os materiais mais precoces. E aí nós temos hoje materiais hiper precoces, como 1630, que logo que entrou nessa época no mercado, foi um híbrido que proporcionou muito dinheiro para o produtor, justamente porque ele iniciava a sua colheita com preços altos. Então tinha a capacidade de colher o milho, vender esse primeiro milho, e quando começava a colher os outros milhos ciclo mais mediano e mais tardios, o preço diminuía drasticamente em função o aumento de grãos entrando, de volume de grãos entrando. Então, o efeito da oferta fazia com que o preço baixasse bastante nesse momento. E aí, nós estávamos colhendo milho e com oferta grande, o preço baixava e nós segurávamos o milho. Então, essa é uma cultura que a gente guardou, colher o milho e segurar. Em meados de junho, ele já estava reagindo, não tinha uma quantidade grande de milho vindo da safrinha, e ele estava reagindo, e o produtor do sul, do milho de verão, ele conseguia sentir uma melhoria nos preços, o preço subindo, e ele conseguia, a partir disso, nesse mês de junho, decidir, bom, no próximo ano eu agora vou começar a vender meu milho, vou começar a ganhar dinheiro, até o fim do ano o milho ele vai crescendo gradativamente até entrar a próxima safra, então praticamente até o mês de fevereiro ele não para de crescer de novo. Agora em junho eu tenho que decidir minha próxima lavoura, então eu tenho os preços estáveis e crescendo, eu consigo decidir implantar uma lavoura dentro da minha rotação, dentro da minha expectativa, e eu não tenho nada que impeça ou que me traga a diminuir a minha área. Esse é o pensamento que nós tínhamos até 2011. O que aconteceu dentro do ano na questão de preços a partir da entrada da safrinha? Essa linha vermelha que vocês estão vendo é a linha de milho e a linha azul é a linha de soja. No momento que começou a surgir safrinha com volumes grandes de milho, nós temos aqui no sul uma procura, porque o milho do sul praticamente acaba, o volume está menor, está diminuindo a área, e quando chega em meados de fevereiro, que a gente colhia o primeiro milho e já diminuiu o preço, como nós estamos com volume baixo de milho, então nós estamos colhendo milho normalmente com preço bom até o final da colheita do milho. E nós tínhamos a cultura de segurar o milho e esperar ele subir mais para frente. E o que está acontecendo agora? Quando chega no momento em que ele subiria, que seria pelo mês de junho, julho, nós estamos com a safrinha iniciando as colheitas, e normalmente a safrinha aumentando a área, as perspectivas de safrinha são de volumes grandes de milho. Aí com isso o que acontece? Entrando esse volume grande de milho, o preço ele segura mais tempo do que segurava antigamente em baixa. E é o que nós estamos vivendo hoje. Nós chegamos a ter patamares no verão esse ano de milho em pedra 25 no momento da colheita, o preço do saco, chegando a receber até 27, 28 reais, dependendo da negociação, e ele foi baixando, chegou a baixar até 21, agora nós estamos no final do mês 7, ele está começando a reagir novamente, mas ele chegou num preço muito baixo. E qual é o momento de decisão que a gente tem para plantar milho nesse próximo ano? É justamente no pico de baixa, que é onde a gente tem que decidir, porque a semeadura já inicia agora em setembro,
o final de agosto ou até outubro, dependendo da época. Então, quando eu chegar no momento da decisão e eu estou com o preço baixo e eu não planto milho na minha área, eu só vou ver que eu podia ter uma boa renda lá no final do ano, mas aí o milho já não está plantado. Então, nós temos que levar em conta esses momentos de preços durante o ano para poder montar uma estratégia e continuar ganhando dinheiro com milho no sul. Se nós simplesmente olhar o preço na hora de decidir o plantio, e o momento geralmente é junho, julho, maio, onde nós vamos decidir, a gente vai desistir de plantar milho. E aqui no gráfico vocês podem ver que nesse momento onde nós estamos decidindo que o preço de milho está baixo, a soja já foi colhida, maioria da soja ela está sendo negociada antecipadamente, e a soja colhida antecipadamente sendo negociada, quando chega no momento que junho, julho, ela começa a subir, e o milho está com preço baixo e a soja preço alto, e é o que a gente está acontecendo agora. Vamos fazer uma análise agora, então, outras regiões do sul, para mostrar que aquele gráfico de Passo Fundo ali, ele não serve só para Passo Fundo. Então, Guarapuava, Cruz Alta, Ponta Grossa, Chapecó, são regiões que acontecem exatamente a mesma coisa nesses últimos anos, onde a safrinha começou a superar a área de milho verão. Mudando um pouco para nós poder entender a receita dentro da nossa propriedade, da nossa empresa, a gente tem que analisar os preços dos insumos de soja. E nesses últimos anos, os preços dos insumos de soja têm crescido bastante. Eu peguei duas fontes aqui. Esses preços são preços praticamente dos insumos, de químicos, e aí tem um valor também, custo operacional, mas é praticamente tabelado, esse custo operacional e esse preço onde é fornecido pelo Banco do Brasil, pela Conab, a gente vai em várias fontes e eles andam muito parecidos. Agora vejam bem nesse último ano, o quanto o preço de soja deu um pulo em termos, o preço dos insumos de soja. Isso foi por quê? Porque nós estamos tendo muitas dificuldades em termos de plantas daninhas, em termos de doenças, principalmente ferrugem, insetos, está ficando difícil controlar, e nós estamos tendo que desembolsar mais para comprar produtos eficientes e caros. Então, há 10, 15 anos atrás, nós tínhamos a adubação fazendo parte de 40%, 50%, às vezes até mais, por cento da fatia do queijo, aí aproximadamente metade do custo da nossa lavoura em soja era adubo. E hoje, com o aumento da quantidade de aplicação, intervalo menor nas aplicações de fungicidas e o custo desses fungicidas, nós estamos praticamente nessa última análise aí com 4 aplicações, que é muito usual na nossa região, os preços de fungicidas chegam a 25%, enquanto a adubação 28%. E fungicidas hoje, que nós temos 2 ou 3 patamares aí, os classe A, principalmente funcionamento para poder controlar a ferrugem, são 2 ou 3 fungicidas que controlam bem, e mais 2 ou 3 classe B, que tem um nível um pouco mais baixo de custo também, e os outros entram todo num patamar que, se não tiver uma mistura com multissítios ou outros produtos para poder ajudar, a gente não está conseguindo mais controlar a ferrugem. Então, a cultura da soja, ela está começando a ficar uma cultura de muito risco e muito cara. Fazendo a mesma análise em milho, ela não teve um pico tão grande, mas o milho, o custo dele é bastante alto, principalmente em função da adubação, porque nós estamos aumentando a produtividade, os patamares de milho não param de crescer em termos de potencial produtivo. A gente está vendo áreas com excelentes produtividades, aí, chegando perto até de 300 sacos em algumas regiões, em alguns produtores que têm muita boa eficiência. E com isso, a adubação, se a gente for trabalhar a exportação e a extração da cultura, nós temos que usar uma adubação maior
porque ele está colhendo mais. E a adubação é o grande responsável pelo alto custo do milho, juntamente com a semente também, dependendo da tecnologia que essa semente pode ter junto com ela. Então, dentro do potencial de 10.800, isso são 180 sacos de milho, comparando, na outra imagem que a gente viu antes, em soja, 60 sacos de soja. Por que eu fiz essa comparação? Porque a gente acredita que essa é a proporção de um produtor que está conseguindo colher 60 sacas de soja. Ele, dentro da sua área, ele tem nutrição, ele tem todo o potencial de colher 180 aproximadamente sacos de milho. Se o produtor está conseguindo média de 60 sacos de soja e não está colhendo 180 sacos de milho, ele está sendo ineficiente em milho no sistema. E a mesma coisa, se o produtor está colhendo 220 sacos de soja e está colhendo 220 sacos de milho e está colhendo somente 60 sacos de soja, é porque esse produtor ele poderia estar colhendo mais soja e está sendo um pouco ineficiente em soja. Então, esses são os padrões de preços hoje, sem contar a outra parte que é prolabore do produtor, que é o investimento de máquina que ele fez alto nesses últimos anos. E isso aí, essa distância que tem dos insumos que a gente está mostrando aqui, até esse outro patamar de outros custos que tem na lavoura, o grande gestor hoje está na pessoa que tem o discernimento e consegue administrar muito bem essa distância aí, que o preço dos insumos ele não vai mudar tanto das propriedades. Agora, para a propriedade estar bem financeiramente, ela tem que estar muito bem administrada, essa outra parte aí, e isso a gente está vendo que se nós tivermos nos próximos anos aí alguns problemas com produtividade, vai complicar bastante, porque nós estamos com muito valor já, previsão de pagamento de máquinas, pelo menos nos próximos 7 ou 8 anos. Então, está ficando estreito, apesar do grão estar bem valorizado, nós precisamos ter mecanismos dentro da propriedade de rotação, de trabalhar com vários tipos de renda, principalmente o milho junto com a soja, para nós podermos sair, de repente, de algum eventual problema financeiro para frente. Análise econômica, então, analisando os preços que a gente viu nos gráficos, preços de hoje para milho e para soja, o nosso custo da lavoura hoje de milho, um custo de uma lavoura padrão 180 sacos, naqueles insumos que eu mostrei ali, a gente tem 2.400 aproximadamente de custo de insumos, a gente tem um preço de R$ 23,00 que hoje é pago pelo saco, a nossa receita fica 4.140 e com isso nós vamos ter uma receita líquida no milho hoje, com esses preços de insumos altos e com o preço do saco de 23, de 1.751. E na soja, preço muito bom de soja hoje, R$ 64,00, o nosso custo ficando em 1.560 aproximadamente, nós vamos ter uma receita de 3.800 e a receita líquida disso aí vai ser 2.283. Analisando um momento que nós estamos colhendo o milho, que seria final de fevereiro, março, aonde os patamares de preço no sul de milho estão muito bons, os preços dos insumos nesse ano, eles estavam 1.953, os mesmos insumos que hoje estão 2.500, o preço do milho trabalhando com R$ 25,00 nos dá uma receita líquida de 2.547, a mesma coisa fazendo em soja no final de fevereiro, começo de março, com patamares de preço que eram na época 59, um preço de um custo de lavoura bem mais baixo que o de hoje também, aproximadamente R$ 1.200, e aí isso vai proporcionar uma renda de 3.500 e a renda líquida de 2.340. Então, levando toda essa análise desses dois últimos slides para um gráfico, a gente vê que
o milho hoje está proporcionando R$ 1.751 de receita líquida. Esse mesmo milho, se nós tivéssemos no momento onde o preço é bom para o sul, no início, onde nós estamos colhendo, teríamos, naquela época, 2.547, e comparando com soja, receita hoje, que está muito bom o preço, 2.283, e a soja em março, 2.340. Ou seja, em função dos custos dos insumos, ficou equilibrada a soja, mas o milho, como nós estávamos no momento bom de vender, nós tivemos, dentro desses 4 parâmetros aí, a maior receita na propriedade. E essa receita de milho em março, o produtor pode aproveitar, se ele estiver bem financeiramente, aproveitar para fazer pagamentos de algumas dívidas que tenham que ser pagos mais na frente. Normalmente, os custeios são pagos em final do ano, julho, agosto, setembro. Então, podemos tirar juro com isso. Pode adquirir insumos antecipadamente, porque os insumos ainda, normalmente, quando se está colhendo o milho, ainda não subiram. Então, nós temos, dentro do ano, alguns nichos com milho que fazem com que a renda pode ser, talvez, bem superiores à soja, mesmo num ano onde a gente sabe que tudo está levando por um plantio muito grande de soja no sul. Então, analisando esses parâmetros aí, a gente poderia fazer algumas estratégias diferentes dentro da nossa propriedade. E eu acho que isso tem que ser levado em conta. Outra coisa que é indispensável é nós produzir uma quantidade de milho que seja rentável, e para isso tem que produzir bem. Então, a propriedade que ela começa a ir no efeito manada, ou seja, no ano que vê que o preço pode estar bom para milho, todo mundo vai e planta milho naquele mesmo ano, concentra bastante. Normalmente, quando vai colher pelo excesso de grãos, todo mundo resolveu plantar, e aí quando vai colher, obviamente vai ter uma quantidade grande de oferta, e normalmente esse ano é onde o produtor erra, e aí ele fica imaginando, logo no ano que eu entrei no milho de novo, os preços estão tão ruins. Mas é assim geralmente que acontece em milho e em trigo. O que nós temos que fazer é termos um planejamento nas nossas propriedades. O milho é uma cultura que ele não pode deixar, se o produtor deixar de plantar milho 1, 2, 3 anos e resolver entrar de novo na cultura, ele pode ter problemas, porque o milho é uma cultura muito técnica e todo ano a gente tem que estar aprendendo e acertando alguns fatores dentro da nossa lavoura. Então é muito difícil a gente sair da cultura do milho e retornar e ter sucesso dessa forma. Então sempre tem que ter alguma área em rotação dentro da nossa propriedade com cultura de milho para a gente poder, ao longo dos anos, ter esse aumento e essa melhoria na produtividade. Esse aqui é um trabalho mostrando trabalho bem recente da FAPA, mostrando que com altas produtividades, mesmo colocando aqui custos que eu não coloquei nos outros slides lá, mostra que nós temos patamares de renda líquida com altas produtividades bastante bons. Aqui um outro milho aí, que é o 2530, um milho convencional, e esses dois milhos aí, se nós colocar eles num gráfico juntos aqui, mostrando que alguns níveis de manejo podem ser um pouco diferenciados dependendo da exigência do material, e o 1630 é o milho mais exigente, então o produtor tem que ter consciência que o nível de manejo dele tem que ser um pouco maior para ele poder ter sucesso na sua rentabilidade. E a mesma coisa conhecendo alguns milhos como o 2530, que é um milho mais rústico, um milho que pode ser usado um manejo, de repente, não investir tanto em fungicidas, e o produtor pode ter uma boa renda com um nível um pouco mais baixo do que os produtos mais exigentes. E aí, saindo então um pouco daqueles benefícios que a gente pode ter dentro da propriedade, analisando
ao longo do ano os preços do milho e mostrando que altas produtividades de milho podem fazer com que o produtor ganhe muito dinheiro com a cultura, a gente começa a entrar nos aspectos técnicos. E os aspectos técnicos que nós falamos no início com o título da nossa palestra é voltada no aumento de produtividade da soja, que é a cultura que está na maioria da área do produtor. Em termos de rotação, eu gosto muito de 30% da área com milho. É o que eu adoto no meu sistema, às vezes 30%, às vezes até 50% da área de milho. Hoje nós estamos plantando 30%. E entre 25% e 30% a gente consegue fazer uma boa rotação e a gente consegue fazer com que eleve os parâmetros de produtividade de soja. E isso é o que a gente vai ver para frente. Aqui nós temos um trabalho que é um trabalho de alguns anos e mostrando, eu até acho um pouco, não vou dizer drástico, mas um pouco elevada essa produtividade aí, mostrando que no primeiro ano de soja é uma rotação de 30%, cada 3 anos o milho volta para o sistema. No primeiro ano de soja após, esse pesquisador conseguiu uma média de 9,22 sacos de soja, no segundo ano 4,75. Isso a gente não contabiliza. Todo produtor que planta milho no outro ano planta soja nessa mesma área, ele tem esse ganho de produtividade, ele não consegue saber se é 9, se é 4, se é 5. Aqui nós temos outro trabalho também, um trabalho um pouco mais recente da Fundação ABC, e mostra nesse trabalho que na média de 7 anos, soja após milho, nós tivemos uma produtividade de 3,4 sacos a mais. Então vamos pensar num trabalho 9 no primeiro ano, 4 no segundo, 3 nesse outro trabalho, em produtividade de 4, 5 sacos, tranquilamente, a soja no pós-milho. Isso pode acarretar, vocês estão vendo nesse slide aí, ao longo dos anos aqui, o pesquisador ele montou aos preços de hoje, de R$ 61,00, um ganho nesses 7 anos, para uma propriedade de 300 hectares, de R$ 435 mil. Isso é bastante significativo para o bolso do produtor. Então, o que é que faz essa diferença de produtividade em soja, ou essa melhoria de todo o nosso sistema, trabalhando com a rotação de milho? São aspectos técnicos, e aspectos técnicos muito relevantes, que trazem para o sistema o milho e culturas que tenham toda essa quantidade de palha e de raiz que o milho tem, em termos de reciclagem de nutrientes, em termos de doenças, em termos de plantas daninhas, em termos de pragas e conservação de solos. Todos esses aspectos, eles são muito mexidos quando se bota uma rotação de milho no plantio direto. E analisando, então, aspecto por aspecto, na questão de reciclagem de nutriente, olha só o que acontece dentro da nossa matéria orgânica, apalhada na cultura, vamos dizer assim, na superfície do solo. Se nós medirmos uma palhada e a gente conseguir chegar num número, a gente vai ter desse número, 50% disso, dessa palhada aí, matéria seca, vai ser carbono, 40% vai ser hidrogênio e oxigênio, e aproximadamente 9% nós temos todos os adubos que a gente, aqui está falando NPK, mas a gente tem os outros macros e micronutrientes também, aproximadamente 9% dessa composição da nossa massa seca traz essa quantidade de nutrientes. Por que isso é interessante? Vejam esse trabalho aqui do Juca Sá, é um trabalho de rotação, e aqui é uma rotação constante, aqui a cada 3 anos o milho entra no sistema, e depois do milho vem o trigo, aí planta soja, aí tem uma aveia, soja de novo, aveia e milho. E assim faz a rotação, dividindo a área em 3, e aonde nós temos a soja nesse ano, vai o milho no ano que vem, ou no segundo ano, e assim sucessivamente. Nós temos uma rotação completa, e dentro dessa rotação, ele mediu a biomassa.
Conseguimos 3,4 toneladas no trigo, conseguimos 3,5 toneladas em soja, 4,3 numa aveia de biomassa, 11,2 em milho, ou seja, são culturas muito bem estabelecidas e provavelmente produziram uma quantidade excelente, porque senão não teria essa biomassa. A soja hoje a gente está cada vez diminuindo mais a biomassa, o trigo também, são materiais mais modernos, materiais com índice de colheita mais eficientes, onde fica pouca palha no sistema. E o milho é a cultura que, indiscutivelmente, o que proporciona mais quantidade de biomassa. Dentro desse sistema, trabalhando aqueles nutrientes que sobram na palha, nós temos esses efeitos. No trigo, na soja, na aveia, essas quantidades que estão na tela aqui, eu não vou citar uma por uma, elas são recicladas, e isso volta disponível para a próxima cultura em forma de adubo e aos poucos sendo processados, aos poucos sendo oferecidos. Então, é uma forma muito interessante de se fornecer adubação para o sistema através da decomposição de matéria orgânica, porque a gente não tem um acúmulo como se tem na linha de alta concentração de adubo, ela vai sendo disponibilizada para o sistema aos poucos. E isso é uma estratégia muito interessante. E quando a gente trabalha com milho, olha as quantidades, principalmente de potássio, que são recicladas. Dentro de um outro sistema que a gente chama de sistema de modelo 2, que eu adotei para nós fazer uma comparação aqui, que seria uma monocultura aí de soja, sem entrar milho no sistema, no sul nós estamos muito acostumados com a presença do azevém. E normalmente o azevém ele é reinfestado, ele é guacho. Então, se nós temos uma lavoura de azevém reinfestado, soja, azevém, e aqui ainda eu dei uma bonificação para esse sistema aqui, imaginando que o produtor ele estava com o azevém mal nascido, aí ele proporcionou uma aveia e ainda fez um pouco mais de matéria, de massa seca nesse sistema. Então, comparando esses dois sistemas, as quantidades de nutrientes que o sistema 2, o modelo 2, pode passar para nós, são esses aqui também, não vou falar um a um, porque eu fiz um resumo. E nesse resumo a gente soma a quantidade de nutrientes disponibilizados para o sistema no modelo 1, onde entra milho, e a quantidade de nutrientes disponibilizados para o sistema no modelo 2, que é onde não tem o milho. E aí, nós comparando, a gente consegue, no nitrogênio, os números um pouco parecidos, mas ainda no sistema onde a gente tem mais massa, tem mais nitrogênio, mesmo não tendo... a soja proporciona bastante nitrogênio por causa do risóbio, então, mas o milho, pela quantidade de massa, faz ainda com que se tenha uma quantidade boa de nitrogênio. E, indiscutível, é fósforo e potássio, que a diferença dos dois sistemas nos mostra 32 kg de fósforo, 252 kg de potássio, e transformando isso em P2O5 e K2O, a gente tem uma equivalência de 500 quilos de superfosfato simples e 500 quilos de KCl, de cloreto de potássio. Esses dois adubos bastante usados, que é o super simples e cloreto de potássio, em 3 anos, esse sistema onde entra o milho dentro da propriedade, ele proporciona meio bag, meia tonelada a mais de cada adubo. Então, aí começa a explicação do porquê que um sistema estável, com uma cultura que dê bastante matéria orgânica, que tenha raiz para puxar esses nutrientes e trazer eles para cima para serem disponibilizados, começa a mostrar a importância aí, principalmente nessa questão nutricional das plantas. O professor Juca botou um sistema ali de gramíneas, e é um sistema muito bom, porque as gramíneas elas possuem uma parte lignificada e conseguem fazer com que a estabilidade, ela consegue segurar bastante palha em cima do sistema, e isso é muito bom. Mas quando a gente fala em produzir milho, algumas culturas estão sendo usadas e quando o produtor aprende a trabalhar com elas, como o caso da ervilhaca,
produtor não abandona mais, porque a quantidade de nutrientes, de nitrogênio principalmente, que ervilhaca e quinabro proporcionam para o milho, fazem com que o milho tenha produtividades muito boas e, na maioria das vezes, superiores às produtividades de milho em cima de gramíneas, azevém ou aveia. No caso da ervilhaca, ela tem algumas particularidades e nós temos notado, nós fizemos parte de um projeto, o projeto Aquários, que é realizado pelo pessoal da Universidade de Santa Maria, tem vários colegas que são parceiros nesse projeto, e dentro do projeto Aquários são feitas muitas análises, é um projeto de muitos trabalhos, e nós temos algumas áreas onde tem a ervilhaca, e isso fez com que o sistema surgissem minhocas, fez com toda uma mudança biológica e de todas as áreas de milho do projeto Aquários, aonde teve ervilhaca foi as áreas de mais alta produtividade. Então, são poucos trabalhos que a gente tem, mas nós vamos investir muito em analisar esse tipo de cultura. Ela é uma cultura que não é tão fácil de ser implementada, nós precisamos, demora muito a ervilhaca no inverno para ela levantar do chão, e esse contato que ela tem com a palha, quando vem a geada, pode fazer com que a lavoura perca muitas plantas ou morra mesmo pelo efeito do frio. Então, algumas técnicas são usadas, como a técnica de trabalhar com aveia junto com essa ervilhaca. Ela começa a tutorar a ervilhaca e as gavilhas vão se agarrando e vão levantando do chão, fazendo com que a geada não mate ou não diminua tanto a população de ervilhaca. E aí, depois disso, o produtor vai trabalhar com graminicida, ele mata essa aveia e qualquer outra azevém, qualquer outra planta daninha que seja gramínea, com graminicida morre, sobrando a ervilhaca e mostrando aquela outra lavoura que a gente mostrou no slide anterior ali, um plantio somente em cima da ervilhaca, a lavoura perfeita. Outra cultura muito importante e muito interessante é o nabo. O nabo, ele proporciona bastante nitrogênio para o sistema, bastante enxofre, recicla nutrientes diferentes de outras culturas, mas o grande benefício do nabo, eu acredito que seja esse. É uma cultura onde tem um sistema radicular bastante agressivo e quando você consegue estabelecer, usando 25, 30 quilos de sementes de nabo numa gleba, ele se estabelece tão bem a ponto de você ter várias raízes fazendo um trabalho de descompactação. E nesse tipo de área, quando nós dessecamos e vamos plantar o milho, você caminha em cima da área e você sente afundar o pé de tanto que o efeito esponja que esse tipo de raiz proporciona para o sistema. Então, são algumas plantas que podem trazer benefícios muito grandes na rotação, e esse tipo de planta a gente trabalha quando vai plantar milho, logicamente, depois dessa cultura intermediária. Outra questão é a questão de doenças, principalmente podridões radiculares e manchas foliares, que são as necrotróficas. Essas doenças, elas ficam nos restos culturais. Quando se trabalha em monocultura e não entra milho no sistema no próximo ano, a gente consegue visualizar, inclusive quando se tem infestação de todas essas doenças, no final, que a planta está terminando seu ciclo, você vai lá, arranca o caule da soja e analisa. Aí, se a tua doença você está desconfiado de macrofumina, você vai conseguir enxergar os microescleródios atrás daquela casquinha do caule, é só fazer uma raspagem e a gente consegue enxergar. Esses microescleródios vão ficar no sistema para o próximo ano, da mesma forma que outras doenças como Phomopsis, como Fusarium, e essa é uma foto muito interessante do Dirceu Gassi, uma foto que mostra 2 fungos infectando a mesma planta. Aí a gente consegue ver Fusarium e a Phomopsis, onde ela delimita até o ambiente dela ali, e um fungo não invade a zona do outro. E isso fica no solo para o próximo ano. Quando o produtor vai fazer a semeadura, normalmente, se ele tem uma prática
não tão boa de semeadura, entra com um solo muito úmido, se ele tem o seu solo compactado, um excesso de umidade e às vezes o selamento também desse sulco de plantio, pode fazer com que as doenças se instalem na planta, proporcionando morte de plântulas já e perdendo planta no início, mesmo com bom tratamento de sementes, se a infestação é muito grande, dependendo do clima e do ano, infelizmente não tem o que fazer. E muito relacionado a essas doenças, inclusive essa que está no vídeo aí, que foi uma infestação de macrofomina no final do ciclo, muito disso está relacionado à qualidade de semeadura e à infestação no início do desenvolvimento da cultura. Ela passa a vida inteira convivendo com esse fungo, enquanto as folhas estão sendo dreno, a planta está forte, e no momento que a folha começa a ser fonte e que ela começa a encher o grão, a planta fica muito mais suscetível às doenças e qualquer problema de seca, qualquer problema que aconteça de um déficit hídrico ou até de estresse da planta, faz com que essa planta, a doença tome conta da lavoura, e aí a gente pode ver lá no fundo da foto onde tem o açude, lá na volta do açude é onde tem mais água, onde é mais úmido, a doença não infestou tanto, mas o resto, a planta de verde simplesmente secou e teve uma perda muito grande, principalmente peso de 1000 grãos. Mesma coisa com outras doenças. Fitófora é uma doença que fica nos restos culturais, tem muito a ver também com cultivares resistentes, mas se não tem a rotação em cima de monocultura, acontece muito mais fácil e a rotação pode ser o remédio para esses tipos de doenças. Outra foto, então, mostrando que ao longo da lavoura a gente vai perdendo planta, não sabe por quê, o que está acontecendo, e vai olhar, a planta tem uma necrosezinha e consegue ver que isso é ocasionado por fitóftora e a gente perde planta na lavoura inteira. Então, são tipos de doenças que acontecem e que dentro da monocultura é muito mais fácil de acontecer. Onde a gente trabalha com rotação de milho, a gente praticamente descarta esses tipos de doenças. Outra coisa também que aconteceu há 1, 2 anos atrás, na região sul lá, foi um ataque muito grande de Phomopsis e esse ataque veio junto com a ferrugem. Então você olha essa lavoura, a ferrugem foi muito difícil controlarmos, a ferrugem, principalmente no final do ciclo da soja, e aí quando a gente tentou imaginar que era só a ferrugem que estava matando essa lavoura, foi levado para o laboratório e foi diagnosticado uma quantidade de Phomopsis trancando a seiva e fazendo com que a folha morresse bem antes, e vocês podem ver na foto as vagens verdes ainda, e muito parecido com ferrugem, só que a ferrugem ela estava também no ambiente, mas o que proporcionou mesmo isso foi Phomopsis. Então a gente sabe que ferrugem não é a rotação de cultura que vai sanar o problema. Ela, mesmo sendo em áreas de rotação, o fungo é biotrófico, ele vem com o vento. Agora, esses tipos de doenças, que às vezes são confundidos, poderiam não estar ocasionando nas áreas de rotação. Outra coisa é mofo branco. O mofo branco é uma doença que praticamente tem aumentado, principalmente nas regiões de maior altitude, e alguns pesquisadores falam que a rotação pode ajudar, outros dizem que não, pelo tempo do escleródio, o tempo que a estrutura de reprodução fica viável no solo, mas eu trabalho com nabo e as áreas que eu acompanho de nabo, pelo menos em regiões onde são de 500, 600 metros, 700 metros de altitude, eu não vejo tanto problema de infestação de mofo branco. E em áreas que não tem rotação, a gente tem visto muito mais incidência de mofo branco, principalmente nas regiões altas. Outra coisa que acontece é os problemas de plantas daninhas, e as plantas daninhas elas estão ficando cada vez mais difíceis de controlar pela questão de resistência. Com a rotação de cultura, além de nós proporcionarmos para o sistema diferentes mecanismos de ação, nós temos os efeitos das próprias culturas
que são benéficos e das próprias culturas que a gente está manejando no sistema, conseguem, às vezes, suprimir e ajudar muito o controle dessas plantas daninhas que são difíceis simplesmente com produtos. Então, eu já comentei a questão da rotação dos modos, e esses efeitos alelopáticos e o impedimento físico. Tem plantas daninhas que elas não suportam andar em ambiente de competição. E se você proporcionar competição, você consegue controlar esse tipo de planta daninha. No caso da buva, aí a gente vai comentar alguma coisa. Os trabalhos mostrando a dificuldade de controle de azevém, aí já temos azevém resistente a ALS, e isso proporciona uma dificuldade de controle, principalmente do azevém em trigo. Temos e aqui esse trabalho aqui é o que mais preocupa, é a resistência de azevém aos inibidores de ACCase. Quando nós temos resistência de azevém a inibidores de ACCase, nós estamos falando de resistência a graminicidas. E se o glifosato não está funcionando, uma das poucas alternativas que a gente tem é graminicidas. O azevém ficando resistente a graminicidas, isso aumenta muito a nossa dificuldade de controle. Aumenta muito a dificuldade de controle. E o azevém, buva, todos os organismos que são resistentes, eles não são uma mudança genética ou alguma coisa que acontece. Eles são resistentes por mau manejo do produtor e por seleção de indivíduos. E aqui a gente pode exemplificar nessa foto aqui, muito fácil, uma aplicação de glifosato, onde nós temos duas plantas de azevém que estão morrendo e uma planta de azevém que ela simplesmente não sentiu nada. O que acontece no próximo ano? Essa planta vai colocar descendentes, essa lavoura vai ter outros indivíduos que são resistentes também, e a partir daí a lavoura é infestada. E normalmente a gente relaciona a dificuldade de azevém em milho, porque o milho é plantado antes, praticamente final do inverno, e o controle do azevém para milho ele é bem difícil, mas tem alguns locais, regiões mais frias, que a gente está vendo a infestação de azevém em soja. E essa infestação de azevém em soja está fazendo com que se dificulte controle e aumente a nossa dificuldade de produtividade nessas regiões mais frias. Vocês imaginem um azevém fazendo competição com soja no início do desenvolvimento, como nesse caso aqui, uma quantidade grande de azevém, e isso tem efeitos alelopáticos, tem efeitos em busca de nutrientes, de água, e esse azevém em seguida ele vai morrer com a planta de soja pequenininha. No momento que esse azevém morre, a planta de soja continua o ciclo dela e o produtor nem lembra que ele tinha esse azevém nessa área. Mas no final a produtividade fica baixa e a gente não sabe por quê. Então tem alguns aspectos que a gente tem que começar a abrir o olho, principalmente nessas plantas de dificuldade de controle que está saindo da nossa mão. Com o milho no sistema, nós podemos proporcionar, induzir as nossas áreas a plantas de folha larga no inverno, como no caso vocês estão vendo aqui uma ervilhaca, ou a gente pode trabalhar até com nabo. Esse tipo de planta ele vai suprimir um azevém ou uma buva, que nenhuma planta gosta de competição, e junto com a planta, com a alelopatia ou com a pressão dessa planta que a gente deseja, todas essas plantas infestantes podem ser controladas muito mais fácil enquanto jovens e com graminicidas, fazendo com que a lavoura fique só com o que a gente quer no momento do plantio de milho. Então, são práticas que a gente consegue fazer. A questão da buva, ela entra na nossa propriedade em 2 fluxos. O primeiro fluxo é muito cedo e o segundo fluxo mais tarde. Se nós deixarmos para fazer o controle simplesmente no segundo fluxo, a gente vai ter problemas, porque com 60, 70 dias a planta não sai desse estágio no inverno, ela fica pequena, mas ao mesmo tempo ela fica ganhando força. Então dificulta muito o controle e a gente consegue depois ver lavouras de soja com altas infestações de buva, e isso aí pode ter certeza que o produtor gastou muito dinheiro para tentar controlar e teve rebrote e não teve sucesso. Então,
São várias as questões técnicas. Na questão de pragas, nós temos que cada vez mais conhecer o ambiente que nós estamos plantando. As pragas, elas têm uma relação muito grande com o tipo de cultura antecessora. Se nós tivermos uma lavoura de azevém, um azevém mal nascido como esse, um azevém guacho mal estabelecido, nós podemos ter alguns tipos de pragas como grilo, como coró, como listronotos, que é a broquinha do azevém, e aí nós podemos direcionar o nosso inseticida de controle ou direcionar o nosso tratamento de semente para melhor controlar esse tipo de praga que se estabelece nesse ambiente que eu proporcionei. Mesma coisa com outros tipos de plantas leguminosas, como o caso da ervilhaca, aí o nosso foco principal vai ser sugadores, e assim nós temos que começar a manejar o nosso sistema, entendendo a biologia das plantas e proporcionando o sistema está na nossa mão. Com esse sistema estando na nossa mão, nós podemos organizar a questão de inseticidas, a questão de principalmente de herbicidas, plantas daninhas. Então, isso é uma busca. E eu acredito muito que o produtor, o engenheiro agrônomo, o bom técnico, ele vai se diferenciar cada vez mais no momento em que ele tem conhecimento desse tipo de situação. Aqui então mostrando algumas pragas aí, como que a gente consegue diagnosticar, por que não é coró, por que é grilo, a maneira com que o grilo monta a sua toca, no solo, e aí faz com que a gente use o produto mais específico, fazendo um bom monitoramento e conseguindo o diagnóstico certo. Alguns produtos, então, estão inseticidas, principalmente, cada vez mais específicos. Nós não temos mais inseticida que consegue matar tudo, que consegue proporcionar um efeito que devasta os insetos. A gente está perdendo esses tipos de produtos, e é claro que isso não é errado, mas os produtos estão cada vez mais específicos. E esses produtos, se nós não entendermos o tipo de praga que nós temos na nossa lavoura, como no caso, um exemplo aí, o tamanduá, nós temos bons produtos que controlam ele e não pode ser passado em parte aérea. Então, com rotação de cultura, a gente praticamente deixa inexistente esse tipo de praga e não vai ter dificuldades depois com o controle, porque nós estamos perdendo produtos que controlam alguns tipos de pragas específicas, ou os produtos existem e têm que ser usados somente em tratamento de sementes, não podem ser mais usados em parte aérea. Então, para nós terminar essa parte técnica e ir para as perguntas, eu gostaria de falar do ponto fundamental de tudo, que é a questão de conservação de solos. A estabilidade dos agregados, a atividade microbiana, a redução da densidade, o efeito esponja que uma planta como o milho pode proporcionar, faz com que a gente diminua a perda de água, impacto de gota pela questão de palha abundante. Tudo isso é proporcionado por milho e diversificando espécies e, o que é mais importante, com sistemas radiculares agressivos. Vejam esse sistema radicular do milho. Imagine que cada raiz dessa está fazendo um túnel praticamente embaixo da terra. Ele monta vamos dizer assim, ela funciona como se fosse dá para dizer microtúneis, porque a agressividade da raiz descendo faz com que esses ambientes consigam fazer com que a água percole, e a água andando dentro desses microtúneis aí é o que realmente vai levar os nutrientes, o que vai trazer a estabilidade e o que vai melhorar o perfil, que a gente tem uma busca muito grande em melhorar perfil. Eu não acredito em melhorar perfil sem ter raiz abundante e sem fazer com que a raiz carregue tudo que a gente precisa para baixo. Simplesmente atirando por cima ou tentando botar no suco, sem fazer com que o sistema melhore por si com muita raiz,
E eu acho que a raiz ela é de fundamental importância, mais até que a palha no sistema de plantio direto. Se nós pensar em montar um sistema radicular abundante e perfeito, como consequência nós vamos ter uma palhada boa. E para isso a gente precisa ter um manejo muito bom. Nesse tipo de situação nós não vamos perder terra por lixiviação, nós vamos ter sempre uma área bastante conservada. Nós temos que montar, induzir o produtor a fazer um manejo de colher e plantar logo em cima, porque esses microtúneis que eu citei, formado pelas raízes, se nós não fizer outra raiz no momento que colher, preencher esse ambiente, aos poucos ele começa a se fechar e vai compactar, e isso não é desejável para o sistema. Então, muito importante colher e plantar. Os resíduos, disponibilizando, o que a gente falou no início, os nutrientes aos poucos para a próxima cultura, faz com que o sistema todo ele ande em perfeita harmonia. E para finalizar, então, um sistema de produção sem a cultura do milho no outro lado da coxilha, naquela ladeira lá, onde praticamente com a quantidade de chuva, mesmo tendo uma cobertura de solo já, não conseguiu segurar. E no lado de cá, onde tinha milho no sistema, pela condição de raiz, condição de palha, essa próxima cultura que entrou aí, o trigo, ele está bastante protegido. E eu acho que essa é uma foto que contempla e que fecha com chave de ouro a nossa apresentação. Kleber, de Itumbiara, que ele pergunta qual a diferença entre a sucessão e a rotação de culturas. Se nós formos analisar sucessão e rotação, a rotação ela é um movimento mais regular e a rotação ela seria, digamos, ordenada. A sucessão de culturas ela pode sair um pouco fora disso, ela trabalha com culturas diferentes, mas não tem uma ordem e uma regularidade ao longo dos anos. Então, normalmente o que nós fizemos, na maioria das nossas áreas, é a sucessão de culturas. Mas o que eu vejo mais importante nessa questão de sucessão e de rotação é nós trabalharmos com diferentes espécies na área, fazendo com que tenhamos diferentes tipos de plantas, diferentes tipos de raízes, e fazendo com que realmente a gente consiga uma diversidade na área. Então, esse é o fundamento de nós conseguir trabalhar esse tipo de rotação, ou de sucessão, vamos dizer assim. Próxima pergunta. Pedro Luiz de Freitas. Estamos falando de sucessão de culturas, soja, milho, ou de rotação anual de culturas, onde soja e milho são plantadas sempre no verão, alternadamente? Eu acho que a resposta, o que eu comentei responde. É muito mais, o que a gente faz hoje é muito mais sucessão, mas o que eu vejo de importante é nós termos essa alternância de diferentes culturas e não repetindo, principalmente não repetindo no próximo ano a mesma cultura de verão. João de Passo Fundo. Quais são os efeitos a longo prazo da não adoção da rotação de cultura com milho? Se nós começarmos a trabalhar as lavouras sem usar o milho ao longo prazo, trabalhando simplesmente com soja, azevém, ou soja, trigo, o que eu acredito é que a nossa maior deficiência que a gente vai ter é a questão de raiz no solo, é a questão de compactação. E muito também em função de reciclagem de nutrientes.
Então o milho ele é uma cultura que traz a produtividade maior na soja, fazendo um manejo global em termos dessas atividades técnicas que a gente citou durante a palestra. Pedro, você faz a comparação do milho com rendimento de 10 toneladas por hectare. Se eu pensar no milho com 12 toneladas por hectare, o custo eleva muito? Se eu montar uma lavoura para 10 toneladas, a diferença que seria eu montar uma lavoura para 12 toneladas seria um estudo de extração e exportação e eu teria que estar colocando uma quantidade a mais de nutrientes, de adubo. Os outros parâmetros não mudam muito. Agora, se eu conseguir fazer com que essa lavoura saia das 10 toneladas e venha para 12 toneladas, 200 sacos, eu vou fazer com que a minha receita, ou seja, a minha receita líquida, se torne maior ainda, porque isso vai... o valor do milho, em função da quantidade que eu estou colhendo, por mais que eu tenha esse ajuste de adubo, como eu não trabalhei os outros fatores, eu vou ganhar muito mais dinheiro nessa lavoura de 200 sacos, mesmo botando um pouquinho mais de adubação. Carlos de Ponta Grossa, quais os efeitos dos aumentos consecutivos da área de plantio de milho safrinha e diminuição da área de milho verão? A gente está notando isso, o aumento gradativo de área de safrinha, e a área de verão tem diminuído, e isso tem feito com que todos esses parâmetros que a gente conversou agora nessa nossa palestra aí, todas essas atividades técnicas aí, infelizmente, se nós não tivermos adotando milho na nossa propriedade e nós deixar simplesmente sem rotação ou trabalhando soja, diminuindo a quantidade de milho, a gente pode ter ao longo dos anos, infelizmente, eu acho que nós vamos ter uma perda de produtividade ou diminuir o nosso potencial produtivo. Então, eu gostaria de ver mais milho nas nossas regiões, aí, nas nossas lavouras, para poder fazer com que todos esses benefícios da rotação de cultura aumentem nossas produtividades. O Alberto, com o uso correto da rotação de cultura, eu posso pensar em diminuir o adubo na soja? Pode pensar. Se nós tivermos um trabalho de rotação de cultura e sempre analisando, fazendo análise de solo constante e com isso a nossa atividade do solo melhore em termos de nutrição, você pode com o tempo diminuir a quantidade de adubo na soja, dependendo do que é que você está querendo nessa tua lavoura de soja em produtividade, mas com certeza sim. Qual a cultura ideal para a rotação de cultura antes do milho? A cultura ideal, não dá para se dizer que existe a cultura ideal. Existe a cultura ideal para o que a gente quer buscar. Então, se nós temos uma área onde nós precisamos descompactar, ou nós temos uma área onde eu quero manejar melhor um azevém, aí eu posso trabalhar com leguminosa. Se eu tenho uma área onde essa cultura, eu gosto muito de trabalhar com principalmente ervilhaca e nabo, pela questão da rotação de todos os produtos, dos mecanismos de ação, mas uma cultura ideal, isso não existe, mas existe a cultura ideal para cada gleba e dependendo de qual objetivo que se quer. Então nós temos a última pergunta agora do Marco Antônio, de Faxinal dos Guedes. O uso excessivo do nabo forrageiro aumenta a pressão de mofo branco? Essa é uma pergunta interessante, Marco. A questão do mofo branco,
com o nabo forrageiro, existem algumas linhas que dizem que não se deve jamais usar nabo forrageiro pela questão do mofo branco. E eu já penso da seguinte maneira, se você tem uma lavoura que possa desenvolver mofo branco, e você trabalhar com nabo, você induz esses escleródios infestarem esse nabo, você monitora o teu nabo e ao surgimento dos primeiros sintomas de mofo branco, você faz a dessecação do nabo e com isso você pode diminuir o teu banco de escleródio nessa área, o que não pode fazer, claro, com soja, que a soja a gente tem que colher, mas com o nabo pode ser feito sim. Agora tem que cuidar outros fatores, se é possível esse monitoramento, se tem o conhecimento para poder fazer isso e principalmente se não é regiões com alta infestação de mofo branco, botar nabo em cima. Então, mas eu acredito que se consiga, inclusive, com o nabo, diminuir a pressão de mofo branco se for uma estratégia bem feita. Quais são os efeitos esperados ao longo do tempo da falta de rotação? A falta de rotação, ele pode proporcionar para o nosso sistema com que o produtor ele perca a lavoura ou perca a sua área da sua mão. Tudo isso que a gente falou aqui pode trazer em consequência de falta de rotação. Aumento de plantas daninhas resistentes. Nós estamos perdendo muito os efeitos dos herbicidas, está ficando mais difícil, não para de surgir planta daninha resistente. Se o produtor ele não tiver um sistema de rotação onde ele induza o que ele quer em termos de cultura, de palhada, ele dificilmente ele vai conseguir ter o controle do que não está dentro da sua expectativa. Então, aumento de resistência de doenças, aumento de resistência de planta daninha, problemas com inseticidas cada vez maiores, tendo que aumentar a dose e dificultando, e principalmente a questão de matéria orgânica dos agregados, porque a monocultura está trazendo para nós cada vez menos raiz para o sistema, e isso está fazendo com que as nossas áreas estão ficando compactadas e estamos tendo cada vez mais dificuldades em termos de, principalmente, de armazenamento de água e melhoria de nutrientes e matéria orgânica. Outro, Tameus bombonato. Tameus, eu acho que é o Tameus que eu conheço, lá do sul, lá. Para anteceder o milho, é melhor consorciar nabo e aveia ou trabalhar apenas ervilhaca? Tanto nabo e aveia, como ervilhaca e aveia, podem ser antecessores de milho. O que eu acho que o produtor, eu tenho certeza que o produtor tem que ter, é a expectativa, por exemplo, se ele tem uma quantidade muito grande de azevém resistente na sua área, ele tem que trabalhar essa cultura controlando esse azevém no meio dela antes de entrar o milho. Então, eu não vejo diferença em ervilhaca e em nabo em termos de estrutura ou de proporcionar nutrientes para o milho. Tanto uma quanto a outra eu acho excelente, muito bom mesmo. Tem que ver o que o produtor se adapta mais e o tempo que ele tem também. A ervilhaca precisa mais tempo na lavoura, questão de altitude, esses são os fundamentos. Paulo de Cascavel. Custo operacional do milho está muito baixo. Poderia explicar melhor essa situação? Dentro daquele gráfico de queijo ali, a quantidade o valor do custo operacional. Na verdade, o que eu fiz foi buscar, o foco foi no custo de produção em termos de insumos. Esses custos operacionais são praticamente os custos de diesel e alguma coisa de desgaste, mas não está levando em conta
altos custos de depreciação, de funcionário, são custos tabelados aí que qualquer instituição financeira pode proporcionar, e eu não saí muito disso para não ter uma diferença e não proporcionar alguma coisa a mais nem para o milho nem para o soja. Então esses custos são custos bastante baixos mesmo, mas os custos operacionais eles variam muito de propriedade a propriedade, então eu usei um custo tabelado. Gustavo Dias, estamos com o cliente Samuel de Ibiá. Como você enxerga o controle de mofo branco usando-se o nabo forrageiro? Nós temos algumas linhas de pesquisa que trabalham nessa questão do mofo branco e tem alguns pesquisadores que praticamente proíbem o nabo forrageiro antecedendo o milho, principalmente pela questão do mofo branco. Mas o nabo forrageiro ele pode ser inclusive benéfico como estratégia para controle de mofo branco na área. De que maneira? Se o produtor ele tem total controle da sua área, se ele consegue fazer monitoramento, andar dentro da lavoura a cada 4, 5 dias, ele planta o seu nabo. Se ele tem uma área com alguma infestação de mofo branco, as estruturas de reprodução vão estar na área, o nabo vai começar a florescer, já vai ter um bom porte, e aí ele vai monitorando. Durante o início de floração do nabo, ele vai monitorando, andando na área. Se ele vê que o nabo está começando a se desenvolver, ele desseca esse nabo, proporcionando com que esse mofo branco não chega a fazer a estrutura de reprodução, e aí ele consegue diminuir o seu banco de mofo branco da área com o nabo. O que a gente não pode fazer é com soja, porque a soja a gente precisa colher, não tem como dessecar antes. Então é uma estratégia, tem que ter muito cuidado, tem que estar com a lavoura muito na mão, e principalmente em regiões que não sejam tão altas e que a infestação não é tão grande, pode ser feito controle com o nabo, inclusive. Do Silvio, temos sim grandes ganhos nas produtividades de soja no ano seguinte ao plantio de milho. Ó, ele está concordando com os trabalhos que a gente viu aqui. Quando falamos em soja safrinha nas áreas irrigadas do Rio Grande do Sul, onde no mesmo ano temos milho no cedo e soja na safrinha, podemos também considerar o ganho de produtividade na soja do plantio de outubro do ano seguinte, devido à estruturação do solo, controle de bubas, etc. Sim, podemos. Deixa eu só ler melhor, ver se eu entendi. Ali no início eu perdi um pouco o fio da meada. Quando falamos na soja safrinha nas áreas irrigadas, é porque ele vai plantar a área irrigada e vai plantar a soja em cima. E depois, no próximo ano, soja de novo. Esse milho que entra no sistema da irrigação, ele proporciona, pela questão estrutural, pela questão de proporcionar novos nutrientes, pela questão de controle de plantas daninhas, por todo esse equilíbrio, ele vai proporcionar, com certeza, maior produtividade em soja também. O que nós temos que ter cuidado desse milho safrinha, e às vezes plantando milho sobre milho nessas áreas irrigadas, é trabalhar muito bem essa cultura do milho, na questão principalmente de doenças. Então, nós temos que conhecer os híbridos e trabalhar com produtos que possam proporcionar alguma defensividade para ele, porque essa palha, onde se trabalha milho irrigado no sul, ela não vai estar decomposta para o próximo ano, e aí você vai ter organismos necrotróficos que podem ser beneficiados e podem infestar a próxima cultura. E eu gostaria de agradecer muito, então, a oportunidade de poder falar sobre rotação de cultura de milho, que, além de ser uma necessidade para todo o sistema, é uma paixão particular que eu tenho, e isso me trouxe hoje uma satisfação muito grande. Muito obrigado.